O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 133 está começando agora, nesse dia 9 de dezembro de 2023, comigo, ele, Augusto, o seu comunicador preferido de nome N no mundo da corrida, e Marcos Bosi, seu comunicador preferido, chamado Marcos, no PFC. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma Redação PFC 133. Está acabando o ano, está acabando também a Redação, que a gente também vai tirar férias, mas vamos embora, vamos fazer esse e depois nós pensamos nas férias. A gente vai até quando, Marcos? O que será que a gente vai... Não, fica a dúvida aí, fica o mistério, vamos ver. Acho que do dia 16 vai ser o último. O dia 16 23 vai sair, com certeza. Do 23 vai ser meio complicado. Aí e o do 30, só se a gente gravar muito antes e eu não deletar o arquivo. É isso, sabe? Vai ser por aí. Por favor, Ana Augusto. Enfim, vamos lá. Hoje é Dia Internacional contra a Corrupção, Dia da Criança Especial e Dia Internacional para a Comemoração e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio. É também Dia do Fonoaudiólogo, Dia do Alcoólico Recuperado, Dia da Bíblia Sagrada. Então tá aí, o Dia do Alcoólico Recuperado. Achei pesado, porque o alcoólico não recuperado não tem o dia, né? Assim, você não merece. Você não se recuperou. Achei sacanagem. É tipo assim, você não se recuperou, você é um bosta. A gente nem quer te dar nenhum dia de homenagem, sabe? Enfim. Isso tipo... Achei sacanagem. Foi meio rejeitado. Aí, antes de começar tudo, eu só queria trazer aqui, porque eu achei muito legal, Marcos. Eu achei muito legal o alcance da nossa audiência. A gente fez o último Redação PFC 132, né? Aí, o usuário 31XPB5TCIV2A26ZVMJXIYKKFA4EU, o nome dele é esse. Ele comentou assim, ó: em um episódio confessaram o lado político e que são maconheiros. Putz, kkk. Que bom que a gente consegue passar a nossa impressão correta, né, Marcos, nos episódios, né? A gente fala sempre sério aqui, sempre com seriedade dos assuntos. Sim. Então, eu não vou repetir de novo o nome do nosso amigo que comentou, porque vai demorar o podcast todo. E só para terminar isso aí, Marcos, é aquela história. Quando eu era pequeno, meus pais sempre falavam assim: não vai naquela praça que lá tá cheio de maconheiro. E hoje eu cresci, Marcos, e vi que a gente não faz mal para ninguém. Exatamente. Eu tinha esse problema com as pessoas que bebiam. Meu pai e minha mãe sempre falavam: cuidado com os bêbados. A gente não faz mal para ninguém. E a gente é um alcoólico recuperado, tá aí, é o nosso dia hoje. Bom, continue não nos entendendo que é assim que a gente gosta, é assim que o Redação PFC funciona. É o meu favorito fazer depois do PFC Debate, Marcos. O Redação PFC depois do PFC Debate é o que eu mais gosto de fazer. Ah, se eu pudesse eu fazia ele todo dia, pena que eu não ganho dinheiro com isso. Em 480, Odoacro, primeiro rei da Itália, ocupa a Dalmácia. Mais tarde estabelece seu poder político com a cooperação do Senado romano. Em 1839, Maceió foi transformada em capital da então província de Alagoas. E hoje Maceió está desaparecendo uma parte, né? Que o pessoal faz umas explorações. Tá afundando, né, velho? Tá afundando. Viu só? Nós também temos aí pílulas sociais, que a gente comenta aqui também, olha só. Em 1868, os primeiros semáforos são instalados do lado de fora do Palácio de Westminster, em Londres. Assemelhando-se a sinais ferroviários, eles usam braços de semáforo e são iluminados à noite por lâmpadas de gás vermelhas e verdes. Você vê, Marcos, faz mais de 200 anos que já tem isso, e tem gente que não sabe ainda que o vermelho é para parar, o amarelo para acelerar um pouquinho mais e o verde para parar. Você vê, quando foi criado, tinha o verde e o vermelho. Não tinha amarelo. Esse negócio de amarelo é a chave para dar bosta. É a chave para dar merda. Aí tem lugar ainda que os caras colocam os dois amarelos ao mesmo tempo. Aí você assinou o atestado de vai dar bosta. Em 1977, deu problema também lá para Clarice Lispector, que morreu em 1977. Ela foi vítima de um câncer aos 52 anos. Agora sim, Marcos, essa Clarice Lispector você leu, né? Então, especificamente essa autora, não li. Que loucura, você me pergunta justamente os que eu não li. É um absurdo. Como é que pode? Tô passando vergonha aqui nesse podcast. Eu vou parar de perguntar. Eu achei que você ia falar, pô, mas eu li aquela frase dela lá: não desista dos seus sonhos, da Clarice Lispector. Sim, no Orkut eu li muito ela. Na época do Orkut, então. O pessoal postava lá, mandava as coisas e dizia que era daquela... Isso é verdade. Nessa época eu li bastante. É que eu nunca li a obra, assim, como um livro, entendeu? Mas coisas picadas, assim, salpicos de Clarice Lispector, que não era dela, mas tudo bem. Tudo bem, faz parte. Em 1979 foi certificada a erradicação do vírus da varíola, tornando a varíola a primeira das duas únicas doenças que foram levadas à extinção, a peste bovina em 2011 sendo a outra. Em 1996, Marcos, eu gostei dessa. O inovador navegador para a web, o Opera, é lançado. O Opera não deu certo, né? Vamos combinar. Tá aí até hoje tentando ser alguma coisa e desculpa, não é nada. É Google Chrome, Firefox e o Safari. O Safari ainda é só para quem usa Mac. É Google Chrome, basicamente, hoje, né? Em 9 de
dezembro de 1996, Príncipe Charles e Princesa Diana se divorciam. Momento Amaury Júnior do seu podcast de corrida. Você vê a série? Não, nunca vi. Não, eu Queen, também não vejo isso aí. É The Crown? The Crown, The Queen. Sei nem o nome. Você vê que eu não vejo mesmo. Se eu faço que eu vi, era mentira, né? Porque eu não sei nem o nome. Tá indo pra última temporada agora. E por fim, em 2019, Mary Fredriksson, vocalista do Roxette, morreu aos 61 anos. Roxette, aí sim, né? How do you do, the things that you do. Essa é boa, tá na playlist musical de Jane Augusto. E ao som de Roxette que você estará colocando em breve na sua playlist, nós vamos para as notícias deste sábado. Marcos Boas, aconteceu a Maratona de Valência. Maratona de Valência é uma das maratonas mais rápidas, que está se consolidando como a mais rápida. Na verdade, é a mais rápida de 2023, com certeza. A gente viu vários dados, vai ler alguns. E lá, o Cissai Lema, para quem eu confesso, eu não dava nada pelo Cissai Lema, ele me surpreendeu e bateu o recorde da prova, vencendo com 2:1:48, se tornando o quarto homem mais rápido da história. Além disso, lá no feminino, a Worknest de Jeff foi a campeã com 2:15:51, superando a talvez mais favorita Almaz Ayana. Além disso, Kenenisa Bekele, com 41 anos, bateu o recorde mundial na categoria acima de 40 anos e fechou com 2:4:19. Ele foi o primeiro homem com a idade mais 40 a correr uma maratona abaixo de 2 horas e 5, Marcos. Olha aí. É, você vê aí, o Cissai Lema, o nosso querido maratonista bombado. Ele é bem forte, né, pra ser maratonista. Ele tem uns braços fortes pra caralho. O bicho é meio grandinho, assim, comparado com os outros atletas africanos. Ganhou lá, derrubou o tempo do Kiptum no ano passado, se tornou o quarto homem a correr abaixo de 2 horas e 2. E na Maratona de Valência, pelo jeito, estava muito propícia realmente a tempos rápidos. Só para ter uma ideia, foram mais de 5.000 atletas amadores que conseguiram completar a prova abaixo de 3 horas. E não estamos falando de uma prova com menos de 42 quilômetros aqui, tá? Aqui a distância estava certa, porque, né, podia ter acontecido, né, Augusto? Vai que foi super rápida. Não, foi super curta, né? Pode ser também uma alternativa, né? Para os tempos serem baixos. Não foi o caso da Maratona de Valência e a galera aí, então, batendo recordes, conseguindo marcas extraordinárias, com 5.000 pessoas abaixo de 3 horas. Aquele negócio de que Berlim é a prova mais rápida, Chicago, Valência é o que mais teve concluinte abaixo das 3 horas, disparado. Eu também concordo com você de que vamos ter Valência aí no radar de muitos brasileiros no próximo ano. E imagino que não só de brasileiros, de outros países também. E por falar em brasileiros, vamos trazer aqui, né? A Maratona de Valência tinha 3 atletas brasileiros. O principal nome era o Daniel Nascimento, que terminou a prova com 2 horas 8:40. Vou falar para você que pouco acima da minha expectativa. Não sei como ele estava se preparando, como vinha a preparação dele, mas eu achei que ele conseguiria... Esperava que ele corresse um pouquinho abaixo disso. Fez 2:8:40, terminou na 32ª colocação. O Wagner Noronha finalizou os 42 em 2:16:30 e a Graziela Zarri, que estava estreando na distância, terminou a prova com tempo de 2 horas 42:48. Exatamente, eu estava vendo, Marcos, foram 26 mil concluintes em Valência. Então você pensa, 20% fez abaixo de 3 horas. Valência vai ter que fazer sorteio em breve, porque ano que vem, a hora que abrir, eu não dou uma semana para acabar as inscrições. Sem dúvida nenhuma, eu também acho que vai ser muito rápido ano que vem. Você que vai para Boston, ou quer ir para Boston em 2025, já vai vendo o que te aguarda aí, ó. Já tem 5.000 pessoas abaixo de 3 horas. Você, todo mundo aqui tá qualificado, porque mesmo o menor tempo para ir para Boston é 3 horas. Então aqui já tem 5.000 qualifiers. Se eles quiserem, já são 5.000 inscritos para a próxima. Então, assim, eu não queria dizer nada, não, mas tá ficando cada vez mais difícil. Meu palpite é que ano que vem, quando sair o próximo corte, vai baixar mais 5 minutos. Não sei se dura mais muito tempo esse não. Também não duvido. Ó, e para terminar, teve 21 recordes nacionais na Maratona de Valência, né, do pessoal da elite profissional. Também 28 atletas conseguiram índice olímpico no masculino e 37 no feminino. Então o pessoal aí correu absurdamente em Valência. E depois disso, Marcos, da maratona, de tudo isso e ser rápido, Kiptum num ano, Cissai Lema no outro, o dono lá da coisa toda, o presidente da Fundação Trinidade Alfonso, que é quem patrocina lá a prova, faz e tal, o Juan Roig, ele está oferecendo 1 milhão para o ano que vem para quem quebrar o recorde mundial. Então, talvez os atletas não vão nas majors. Eu previ isso. Pode ir no Redação da semana passada, quando a gente falou que tinha um prêmio extra de $250 mil para quem batesse o recorde mundial. Você falou assim, ele dá esse prêmio porque ninguém vai bater. Eu falei, dá logo 1 milhão. Eu previ isso. Agora tá indo todo mundo lá, ó. Agora tá indo todo mundo lá e aí o cara bancou a aposta, hein? 1 milhão para quem quebrar o recorde o ano que vem. Será que teremos aí os principais atletas desistindo de algumas majors indo para Valência? Olha, eu acho que dá, porque 1 milhão de euros é você ganhar
2, 3 ou 4 majors no ano, talvez o valor, né, da premiação. Talvez valha a pena se você vê que você está no nível. Mas tá aí, o Juan Roig está oferecendo. Eu não duvido que muita gente vai, porque assim, primeiro semestre geralmente é Londres, talvez Tóquio, né, das majors para fazer de tempo. Depois é Berlim, Chicago e em dezembro Valência. Então você tem 3 meses. Às vezes dá para o atleta fazer ali Berlim e querer fazer Valência. Não sei como é que encaixaria no ciclo, né? Eu acho que é uma boa opção para quem vai fazer a Olimpíada no ano que vem. Porque como ele é dezembro, ela tem um tempo bom de folga, né? A Olimpíada vai ser em julho? Vai ser julho a prova, né? Agosto. Mas é um bom tempo. Aí você tem setembro, outubro, novembro, é só no começo de dezembro. Você tem um pouco mais de 3 meses. É a maratona mais do segundo semestre, das rápidas, mais distante da maratona olímpica. Com esse 1 milhãozinho aí, eu não sei não, hein? Olha, 1 milhão resolvia um pouco dos meus problemas. Eu vou dizer para você, Marcos. Dava um jeito aí em algumas coisas. E só para dizer para vocês, ó, segundo a Forbes, o Roig é um dos homens mais ricos da Espanha com um patrimônio líquido de 3,6 bilhões. Então, né, Marcos? O que é 1 milhão para quem tem 3 bilhões, quase 4? Podia investir no podcast também, se quisesse. Se a gente fizesse uma comparação, é como se ele tivesse... Imagina que você tem na sua conta... R$36. Não, vai ser difícil de falar, que você vai ter que dar menos de 1 centavo. Faz uma conta que dê certo aí. É como se ele tivesse na conta dele R$3.600. Esse é o patrimônio dele, tá? R$3.600. Ele fala, gente, eu vou oferecer R$1 para quem ganhar isso aqui. Não é nada. Para e pensa. Você recebe hoje R$3.600. Alguém fala pra você, ó, me dá R$1. Vamos parar pra pensar. Não é nada. Não vai mexer em nada no que você ganhou. Então, para ele é dinheiro de pinga. E continuando falando um pouco relacionado ali com Valência, antes da prova, antes da semana lá da prova, o Kipchoge falou que ele acreditava que o Joshua Cheptegei poderia quebrar o recorde mundial da maratona. Mas o Kipchoge também não falou quando, né? E o Kipchoge falou, eu acredito que o Joshua Cheptegei pode quebrar. Ele tinha que ter parado a frase dele aí. Não o recorde mundial, entendeu? A previsão do Kipchoge estava certa até metade dela. Eu acredito que o Joshua Cheptegei pode quebrar. Parasse. Aí ele falou, o recorde mundial. Aí ele errou. Porque se teve alguém que quebrou e sofreu nessa maratona, foi o Joshua Cheptegei, hein? Ele conheceu o que é a maratona. Nossa, ele chegou podre, o Danielzinho até ampura ele saiu carregado, meu Deus do céu. Não, ele fez a primeira metade para 1 hora e uns segundos lá, 1h40, uma coisa assim, e a segunda metade virou para 1h08, tipo, ele quebrou. A maratona. O recordista mundial dos 5 mil e dos 10 mil, tá? Não estamos falando de qualquer corredor, não. O cara tem a genética, o cara é bom nisso, o cara é forte, o cara treina, mas a maratona, meu amigo, é um soco que é difícil de se preparar, hein? E aí só ressalta, hein? Um Kiptum da vida estreando com 2:1:53 só mostra a capacidade do cara para as longas distâncias. Verdade, né? E você vê que tem gente que se adapta melhor à distância mais rápido e mais fácil. A gente não sabe, o Cheptegei, claro, tem potencial, mas e aí? Como é que vai ser o desempenho do Cheptegei daqui para frente? E fica aí essa questão, porque agora ele já conhece como é que é, né? Ele sabe que quando vem um muro pode cair uma tonelada nas costas dele. Então, se você quebrou na maratona ou em Valência, saiba que você não está sozinho. E para terminar nosso rolê por Valência, só trazer que na semana passada nós quase falamos que a Atsehai Gemeshu ia competir em Valência, mas estranhamente ela não estava na lista, no start list. E nós pensamos, será que machucou? O que será que aconteceu? O que aconteceu, Marcos? Foi pega no antidoping. Ela, na verdade, ela violou uma regra do antidoping. Foi detectado aí o uso de substância proibida não identificada. Então, ainda tá aí, né, nesses primeiros momentos, essas primeiras notícias, ainda não tem muito detalhe, mas, de qualquer jeito, a Unidade de Integridade do Atletismo suspendeu provisoriamente a Atsehai Gemeshu em cima da hora da prova, né? Puta sacanagem, então, pertinho da hora de competir em Valência. Obviamente, com a suspensão, ela não pode participar da prova. Não pode, vai ter que esperar aí um pouquinho aí. Vamos ver o que vai sair nas próximas semanas com relação à notícia, mas por enquanto suspensa provisoriamente. Ela foi a vice-campeã em Tóquio esse ano com 2:16:56, o 9º tempo de maratona mais rápido da história. Então, talvez esse tempo aí já caia, se for confirmado o doping dela ou não. Vamos aguardar, mas tá aí, o Atsehai Gemeshu deu ruim para ela. Não. Já pensou, mas será que ela tava lá já em Valência, lá no quartinho do hotel, fazendo lá as coisas, arrumando? Aí sim, Atsehai, you won't race Sunday. Won't race. Why? Anti-doping, my friend. Anti-doping violation. No último fim de semana também aconteceu o Mundial de 24 horas que nós falamos aqui que ia acontecer, de fato, e aconteceu, Marcos Bosi. Alexander Sorokin ganhou. Sorokin ganhou novamente e defendeu seu título com sucesso, dessa vez não com recorde mundial.
E no feminino, a Miho Nakata do Japão bateu o recorde mundial de 24 horas. Ela que correu os 270,363 quilômetros durante essas 24 horas, o que dá um ritmo médio de 5,20 por quilômetro. É um tempo bom, né? Que você parar pra pensar em 24 horas, você tem que parar pra comer. Tudo bem, não vai parar pra dormir, né? Mas parar pra comer, vai dar um pulinho no banheiro, provavelmente. Então, tem que pensar que, de uma maneira geral, ela correu pra 5,20. Ou seja, ela tava correndo mais rápido do que isso. E essa quebra de recorde veio por apenas 246 metros. Então, você imagina, é meia pista praticamente, né? Eles estavam correndo num circuito de 2 quilômetros, mas se a gente trouxer para a pista, a gente tá falando de um pouquinho mais de meia pista. A marca anterior era da Camille Herron, que inclusive a gente falou, que foi registrada na última edição do campeonato, que ocorreu em 2019, e como você bem disse, o Sorokin ganhou no masculino, defendendo seu título de campeão mundial, que ele também tinha ganho em 2019, porém dessa vez ele não chegou nem perto do recorde, ele fez a prova 301 km, 790 metros, o recorde está lá perto dos 320, o recorde hoje está em 319,614. O Sorokin já inclusive tentou bater a marca das 320 km, mas não deu certo. E depois que ele não conseguiu esses 320, ele veio para esse campeonato mundial, pelo que tudo parece, né? Pelo que tudo indica, tentando o recorde, o que faria ele quebrar provavelmente os 320 km, porque ele estava num ritmo de recorde mundial durante as primeiras 18 horas da prova. Mas aí depois começou a cair, e acabou não segurando. E você vê que caiu bem, né? Caiu para 301. Aí acho que ali no final talvez já tenha até meio que corrido só para ganhar, para garantir a vitória e já não precisava mais se esforçar tanto. Mas tá aí, mais um título pro Sorokin, que já foi entrevistado aqui pelo PFC. Tem lá o episódio de entrevista com o Alexander Sorokin. Ganhou mais um título. E no feminino, a Nakata do Japão. Isso, e só trazer aqui da Nakata que ela foi a quinta geral. Só 4 homens chegaram na frente dela. Então você vê como o desempenho dela foi muito bom nessa prova. Nós falamos em algum redação passado que a Federação do Quênia estava montando alguma coisa, que foi com a Camila até que eu fiz essa redação, que eles iam pensar em alguma estrutura para deixar os atletas treinando e tal e tal. E para a maratona, Marcos, eles fizeram uma lista prévia de 10 atletas masculinos e femininos para a maratona, que no final das contas não serve para nada, assim, porque eles ainda vão selecionar 5 para selecionar 3 titulares e 2 reservas. Os nomes escolhidos são muito bons, mas o que me chamou a atenção, Marcos, é que o Evans Kebet não está nessa lista. E o Evans Kebet é simplesmente o corredor mais tático e estratégico que você tem, que ele já ganhou em Nova York, Boston ganhou do Kipchoge, mas não colocaram ele na lista. Não sei se depois vem ou não, se essa lista vai ser definitiva, quem sabe, mas me chamou a atenção isso. Cadê o Evans Kebet? Pois é, né? O nome que a gente esperava ver aí, porque ele ganhou 2 vezes Boston, ganhou Nova York. Esse ano ele até ia para Nova York de novo, mas acabou desistindo depois. Mas considerando que a prova de Paris o ano que vem vai ter 400 metros de elevação acumulada, seria uma prova, em teoria, muito apropriada para o Kebet, né? Ele seria um grande competidor, porque as duas provas, tanto Boston quanto Nova York, chega a ter próximo a 300 metros de elevação. Então, Paris vai ser ainda mais duro do que essas duas provas. Esperava-se ver o nome dele. Porém, nessa primeira lista, vamos chamar de assim, porque sabe-se lá, né, se o Quênia não vai soltar outra depois. Tivemos os nomes já esperados, obviamente, mas com a ausência do Kebet. Então, Kipchoge, Kiptum, esse pessoal tá lá, o Benson Kipruto também, o Cam Wower também tava. Mas tem nomes aí que, por exemplo, a gente não esperava ver no lugar, por exemplo, né, do Evans Kebet. Então, por exemplo, Cyprian Kotucci, Titus Kipruto, os nomes que Timothy Kiplagat. Quem que é o Timothy Kiplagat, né? Desculpa, né, gente? Pois é. E no feminino, destaque aí para Jocelyn Jepkosgei, Ruth Shepgetich, Pere Jepchichi, Ellen Obiri, né? Sharon Lukiri, né? O Obiri que já ganhou Boston, ganhou Nova York, a Sharon Lukiri que também ganhou Nova York, Brigitte Kosgei, que já foi recordista mundial durante bastante tempo. Então, o feminino tá pesado. Fala agora pra mim, como é que você escolhe 3 atletas para ir para a Olimpíada com isso daí? Eu acho que sorteia e as outras 7 você naturaliza pro Brasil aqui para ajudar a gente. Tem que fazer tipo Major. Todo mundo se inscreve e vai para um sorteio. As 3 que saírem. Tem que ser. Ou tem que fazer que nem a Etiópia fez para 2020, como os Estados Unidos fazem. Uma seletiva, né? Bota lá 200 atletas de elite correndo, os 3 primeiros que chegar vão. Não importa se você é o melhor ou o pior, é aquele dia. Vamos simular uma situação. Estamos competindo eu e o Marcos. E eu ganho do Marcos porque o Marcos teve uma caganeira no dia. E tipo assim, eu não sou o melhor atleta da equipe. E eu vou pelo meu mérito, mas mais pelo demérito do outro, porque foi o meu dia. Então, eu não sei se eu gosto da ideia de seletiva, se a sua ideia é ganhar as coisas lá, contar. Mas, enfim, é uma forma de classificar. A escolha dos atletas está prevista ali para janeiro, a gente vai trazer para vocês. Até agosto, com certeza, vai ter essa lista e nós vamos trazer mais certinho, mas os nomes são fortes, tanto no masculino quanto no feminino. Mas cadê o Quebec? Fica a questão. A foto do ano foi escolhida, Marcos Voz. Lembra que a gente falou uns 2 redação?
e ganhou a foto que, na nossa opinião, foi segunda colocada, mas que você fez uma avaliação muito boa dela, do cara de salto em altura, que o sol estava lá, e foi essa foto que ganhou. Cheio de técnica, embora eu tenha preferido a da holandesa caindo no chão. O cara que ganhou, como é que foi aqui? Mattia Osbot. Ele venceu aí, foram 134 imagens submetidas ao concurso, e ele falou assim, ó, foi um momento peculiar, porque naquele dia também estava acontecendo a maratona, e eu decidi não cobrir a maratona para ter a chance de um colete interno durante a sessão da manhã. Então você vê, né, às vezes você escolhe não ir na prova maior e tá aí, ganhou o prêmio. Para você que está nos ouvindo antes da quinta-feira, dia 14, só saiba que Maratona do Rio vai abrir um lote extra com valores do segundo lote, distâncias disponíveis 10, 21 e 42. Início das vendas, quinta, 14 de dezembro, às 15 horas. Valor dos 5 e 10, 149, 21 e 42, 249. Onde comprar? Site oficial da Maratona do Rio. Não é para o Marcos, que o Marcos não vai. Não é para mim, que eu não vou. Mas você que quer muito na prova que acontece lá no fim de semana, no dia 1º e 2 de junho, bota no calendário e liga vários computadores, né, Marcos? F5 para tentar. 2.200 vagas para as 3 distâncias, pode rezar muito aí, pode ligar um monte de computador, iPad, telefone, tudo que você tiver, você liga. O computador da esposa, o trabalho, de tudo para tentar, porque vai ser difícil. E às 15 horas, né, o pessoal trabalhando assim, daí, chefe, espera um pouquinho aí na planilha, vou ter que dar um F5 aqui. E a expectativa da organização do evento é que ocorra um aumento de 10% do número de vagas em todas as modalidades em relação à edição passada. Então, se você quiser se inscrever, vai lá e tenta depois nos conta. 24ª Volta Internacional da Pampulha acontece neste domingo, dia 10 de dezembro, lá na Lagoa da Pampulha, um dos pontos turísticos de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. A programação da largada está ali para as 6h30, foi adiantada por causa do calor, e a prova vai ter transmissão ao vivo pelo YouTube da ESCOM e também no TV Brasil. Então tá aí, Marcos. Quem que vai estar da elite ali? Brasileiros, talvez tenham chance aí de pódio de vencer a prova. Pois é, no masculino a gente vai ter aí o último brasileiro que ganhou a Volta Internacional da Pampulha, que é o Ederson Vilela, ganhou em 2019. Vamos ter também o maior vencedor do evento, que é o Giovanni dos Santos, que já é dono de 6 títulos na Pampulha. Mas além deles, a gente também não pode deixar de falar do Fábio Jesus Correia, que foi o melhor brasileiro na São Silvestre do ano passado, Sávio de Paula, que foi vice na Volta Internacional da Pampulha 2022, e Robson de Lima, quarto na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro de 2023. Já no feminino, quem deve brigar pela vitória são as corredoras a Amanda de Oliveira, que é a atual vice-campeã da prova e que ganhou a Meia Maratona do Rio em 2022, Larissa Quintão, vice-campeã da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2023, Viviane Amorim, que já ficou em 5º lugar na Pampulha, Cleidiane Barbosa, Jéssica Soares e Adriana Domingos da Silva. São os principais nomes do feminino. Então a disputa aí com vários nomes brasileiros que a gente já falou várias vezes aqui, né? Vocês já devem estar familiarizados com vários nomes que a gente trouxe, e já trouxe em outras edições também, com vitórias e pódios. É a São Silvestre Mineira, né? Eu acho que é assim, é aquela história, né? É bem mais legal porque é numa data melhor, depois você vai comer uma comidinha mineira, além do que o sotaque do mineiro, ainda mais do pessoal de Belo Horizonte, é muito mais legal do que o sotaque do paulistano. Boa. E por que você não vai esse ano? Porque tem show do Paul McCartney. São escolhas, né? Muito melhor. O Paul McCartney não vem. Apesar que o Paul McCartney tá vindo muito, mas também tá acabando o prazo dele, então tem que aproveitar aqui. É o terceiro e último show do Paul McCartney no Brasil. Né? Tipo Black Eyed Peas, né? Que vinha uma época, vinha todo ano aqui. Mas tem que aproveitar, né? O Paul McCartney tá aí. Acho que essa vez vai ser a última. A volta da Pampulha tem que ser. Então, boa prova para você que vai correr a Pampulha. Depois nos conte como foi. Corredor de 100 metros que correu sozinho lá na Índia, naquela notícia, Marcos, que a gente falou do pessoal que estava injetando EPO antes da prova, e não é antes da prova, a gente sabe que tem que dar um prazo, tem que fazer ciclos. Esse único corredor que a gente pensou, ele tá correndo porque, né, limpo, caiu no teste. Além de dopado, é burro, desculpa, porque os outros pelo menos fugiram. Esse não fugiu, tipo, não, vou correr. E aí foi pego no antidoping. E pior de tudo, foi pego no antidoping com um esteroide anabolizante drostanolona, que é usado no fisiculturismo para aumentar a força e reduzir gordura. Bom, se bem que no 100 metros, tá perdoado. Não tá perdoado por não ter fugido, mas tá perdoado pelo que usou. Ou seja, aquela prova não aconteceu, não tem resultado, né? Não teve competidor, não teve final. Se você corresse 40 segundos os 100 metros, você teria sido campeão naquele campeonato da Índia. Mas ele, Marcos, ele alega que estão tentando incriminar ele, que ele falou assim, se eu tivesse tomado alguma droga, eu teria sido como o resto. Ele foi honesto, pelo menos. Nunca tomei droga, sinto que alguns treinadores estão envolvidos na incriminação. E ele falou que não entraria com recurso junto à Agência
antidoping para testar, porque ele não tinha dinheiro para pagar a taxa do teste. Então, eu acho que vai dar uma complicada aí para ele. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas nesse caso da Índia, eu não sei. Tá difícil. Me ajuda a te ajudar. E por fim, a melhor notícia de hoje, a única, na verdade, que eu queria ter trazido hoje, mas o Marcos falou, não, tem que falar das notícias, não pode trazer só o seu gosto pessoal. Tá bom, tudo bem. Vamos lá, então, falar da melhor notícia de hoje. Taylor Swift usou exercícios na esteira para treinar para a Eras Tour, Marcos Boas. Você é um Swifter? Você se considera um Swifter, Enio Augusto? Não, mas eu tenho muito respeito por eles, porque eu sei que eu não posso fazer nenhuma piada contra Taylor Swift. Ah, bom, que bom. Você sabe o seu lugar. Eu sei. Pois é, a Taylor Swift que... Só pra vocês terem uma ideia, o setlist dela dos shows é de 180 minutos. Então, assim, já tem que respeitar a cantora, porque é uma cantora que manda 3 horas de cantoria, já merece ser respeitada. Só que, além disso, essa Eras Tour são 151 shows que vão passar por 5 continentes diferentes. Esse setlist de 180 minutos são 44 músicas que abrangem 10 álbuns de estúdio. É um baita de um tempo ali pra ficar se apresentando, dançando e cantando, né? Vamos falar a verdade, que tem que realmente ter um preparo físico. E ela disse que todos os dias eu corria na esteira cantando todo o setlist em voz alta. Eu corria rápido para músicas rápidas e andava rápido ou corria nas músicas lentas. Ela ainda isso, e ela ajustava o tempo da corrida, né? De acordo com o tempo da música. Se era uma música rápida, fazia uns tiros. Isso. Se era uma música lenta, é tipo aquele pessoal que põe a playlist de tantos batimentos no Spotify para correr, para tentar acertar a cadência. Ela faz como eu sempre indiquei, Marcos, nos podcasts e em vídeos no YouTube, o fartlek baseado na música do Spotify. Corre na música e anda na propaganda. Daí tem que não pagar, né? Que nem eu faço, eu não pago nada. Mas a Taylor Swift fez baseado no álbum dela, o que eu acho muito correto, porque daí ela simula o show. E são 3 horas. 3 horas é o que o pessoal fez em Valência. O pessoal que correu em Valência, por exemplo, poderia estar ouvindo os 10 álbuns da Taylor Swift, as 44 músicas. Não é a primeira vez que ela revelou que gosta de correr. Eu não sei se ela gosta, mas imagina 3 horas na esteira, Marcos. Será que ela ficava as 3 horas na esteira? Então, você vê que paciência, né? Assim, além do show, ela tá preparada para fazer pelo menos uma meia maratona. Ela tá preparada, tenho certeza disso, né? E olha só, ela dedica um dia inteiro ao descanso e à recuperação após cada parada do passeio. Então é isso, pessoal. Tá descanso certo. Também é treino. Tá certo, certíssima. Dado um vídeo recente onde ela foi vista correndo nos braços do seu namorado, o astro da NFL, Travis Kelce, é assim que fala? Você sabe? Travis Kelce. É o tight end do Kansas City Chiefs. Talvez a gente possa especular, Marcos, que a Taylor tem algum potencial na corrida e só precisa que ela comece a correr, ver se dá um índice para Boston e tal, vai saber. Depende do ritmo ali, né? Ela é nova, ela tem 33 anos. É que ela não vai correr o ano que vem, então provavelmente ela já vai entrar no 35, 39, ela já teria 3 horas e 35 de índice na maratona. Vai cair o corte, enfim. Vai treinando aí, Taylor, que foi eleita a pessoa do ano pela revista Time. Passou pelo Brasil. Deu uns probleminha no show? Deu uns probleminha no show, mas tá aí. Com essa notícia a gente encerra o Redação e vamos lá para o finalzinho. Vamos nos despedir da nossa audiência. Marcos Boas, nesse calor aí de mais de 30 graus, você tá conseguindo correr? Tchau pra ti, sei lá, você vai treinar antes do show. Tá difícil, não, hoje já treinei, já adiantei todos os treinos pra semana, porque final de semana tem show, e aí eu tô viajando e tal, vou curtir Paul McCartney, vamos ver aí o velhinho que tá mandando bem ainda, não corre na esteira pra treinar pro show, mas tá mandando bem ainda. Boa prova, bom show pro Marcos, boa prova pra você que estará participando de alguma prova, nós voltamos no próximo Redação 134, talvez o último do ano, Vamos ver, mas o próximo a gente garante para vocês. Um grande abraço, tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.